Fala, futuros aprovados da Polícia Penal de Minas Gerais. Sabador, boa noite. Saindo de uma aula, né, que nós tivemos hoje, uma aula massa, ó. Já troquei de estúdio e já troquei aí de blusa. E galera, a aula de hoje vai ser muito show, tá? E a depender da quantidade de curtidas aí, da quantidade de comentários, a gente vai deixar ela gravada. Eu vou resolver aqui 10 questõezinhas da banquinha Institutozinho AOCP. Vamos destruir essa banquinha com requintes de crueldade. Tá aí na tela, ó. Rastreando os assuntos mais cobrados, raciocínio lógico, concurso aí de vocês, 2026, banquinha, Institutozinho, AOCP. Muita gente tá perguntando sobre o lançamento do nosso curso, tá? Ou ele vai ser lançado na segunda-feira, ou ele vai ser lançado na terça-feira. E aí, quem entrar no grupo vai ter um descontão. Como a gente já falou, gente, o nosso curso é focado na banca. Você vai ver aí vários cursos que você vai adquirir, foco nenhum. O nosso é focado e tem lá o nome da banca, ó, a data, tudo certinho. Quem conhece sabe como é que a gente trabalha. Quantos aprovados nós tivemos no último concurso, por exemplo, de Pernambuco? Agora na PF. Procura ver aí os depoimentos. Então, aqui nós não brincamos com sonhos. No curso você já vê a teoria esquematizada, viu a teoria, já parte para as questões da banca dentro da própria aula. Então não tem como dar errado. Então, baixa o material logo aí e deixa o like. Vamos embora. Gente, tá aí o nosso lema de sempre, ó. Encare a batalha e a gente chega junto, guerreiros. Vamos embora. Questões e dentro da própria questão a gente já vai puxar a teoria esquematizada. Então, vamos embora. Coloca Deus aqui na frente. Faz a sua parte que já deu certo. Vamos comigo. Gente, essas primeiras questões que nós iremos resolver é sobre essa parte aí, ó. Noções de lógica, proposições lógicas simples e compostas e conectivos lógicos. Vamos embora. Ó, essa questão é uma questão agora recente, ó, 25/5/2025. Ele diz assim: o raciocínio lógico matemático é baseado em proposições, que são sentenças declarativas ou enunciados verbais que gramaticalmente têm sentido completo. Então, a proposição em Curitiba ontem o sol nasceu às 6h20 e se pôs às 18h28. Essa proposição é do tipo, vamos lá. Galera, primeira coisa, ó, o que é uma proposição? Proposição, tá? É uma sentença declarativa que tem sentido completo, ou seja, você entende a informação que está sendo passada, e uma proposição é sempre uma informação que tem verbo, por isso que ele fala enunciado verbal, e essa frase pode ser julgada como verdadeira ou como falsa. Muita gente, dentro dessa questão, faz muita firula para responder, mas a questão é clara. Vamos lá. Primeiro, ele pergunta se essa proposição ela é simples ou ela é composta. Vamos lá. O que é uma proposição simples? É uma proposição que ela tem um único pensamento. É uma proposição que ela não tem conectivo,
ela é única. Eu não posso extrair outras proposições de dentro dela. Ela é única. Ela é indivisível. Ela é indestrutível. Professor, e o que é uma proposição composta? É quando eu tenho mais de um pensamento ligados por conectivos. Qual é o papel de um conectivo lógico? Unir proposições. Quem tem conectivo lógico é proposição composta. A proposição simples, ela é única. E cuidado, eu vejo o professor falar que proposição simples só tem um único verbo. Cuidado, gente. Quando eu digo assim, ó, João acredita que ganhou na Mega Sena. João acredita que ganhou na Mega Sena. Isso tem mais de um verbo. Mas essa proposição ela é simples, porque ela não tem conectivo. Ela só tem um único pensamento. João acredita que ganhou na Mega Sena. É uma proposição simples. Professor, tem mais de um verbo? Tem mais de um verbo. Agora, tem um único verbo em destaque. Então, não vá nessa onda de classificar proposições como simples ou composta, contando quantidade de verbos. Porque essa frase que eu falei, João acredita que ganhou na Mega Sena, apesar de ter dois verbos, ela é simples. O que você olha para ser simples ou composta é tem conectivo, é composta. Não tem conectivo, é simples. Tem um único pensamento, é simples. Tem mais de um pensamento, é composta. E se você olhar aqui, ó, eu tenho dois pensamentos diferentes. Em Curitiba, ontem, o sol nasceu às 6h20. Isso é um pensamento, que eu vou chamar de P. A outra, em Curitiba, ontem, o sol se pôs às 18h28. Outro pensamento. E quem está unindo aqui é esse cara, é o conectivo. A gente vai estudar que aí é o conectivo E, que essa é a representação. Então, gente, eu sei que isso aqui, ó, não é proposição o quê? Simples. Isso é proposição o quê, gente? Composta. E galera, aberta, fechada, gente, proposição tem sentido completo. Se eu digo assim, ó, ele é policial penal de Minas Gerais. Ele quem? Isso não é proposição. Isso aqui a gente chama de quê? Sentença aberta, porque o sujeito está em aberto. Proposição é fechada. Resposta, letra o que, gente? Letra C. Tranquilo? Já apareceu questões chamando proposição de sentença fechada. Sim, proposição é uma sentença fechada, que tem sentido completo. É uma informação que eu posso dizer se ela é verdadeira ou falsa. Se aparecesse assim, ó, Sorman é policial penal de Minas Gerais. Isso é proposição. É uma sentença fechada. Tranquilo? Beleza? Então, letra C de chupa a OCP. Instituto AOCP. Lembre, uma coisa é Instituto AOCP, outra coisa é a AOCP. Aqui é Instituto. Tranquilo? Vamos embora. Questão 2, ó. 2025. A negação da proposição Lúcia é bibliotecária e Saulo é contabilista. A negação dessa proposição é logicamente equivalente a... E aí, galera, o que é que acontece? Ó, sempre nesse tipo de questão, a galera fica em dúvida. Professor, isso é negação ou equivalência? Se a frase tiver negação e tiver equivalência, o que prevalece é negação.
Isso aqui é como se dissesse assim, ó. A negação dessa proposição é igual a... Então, vou repetir, ó. Olhe pro tio. Toda questão que falar a negação é equivalente, o que prevalece é negação. A frase começou com não é verdade que e tem a palavra equivalência. Se começou com não é verdade que, é para fazer a negação. Então, se na prova tiver negação e equivalência, o que é que você faz? É negação. O equivalente da ideia de é igual. Ó, eu quero negar uma frase que tem o e. O e. Ó, segue minha dica, ó. Negou tudo. Professor, o que é negou tudo? Quando eu vou negar o e, eu nego tudo e troco o e por ou. Quando eu vou negar o ou, eu faço o quê? Eu nego tudo e troco o ou por e. Tá? Quem usa a diquinha do tio, dê nome aos bois, tá? Tá? Vamos lá. Então, negou tudo, ó. Nega tudo, troco o e por ou. Nega tudo e troco o ou por e. Eu também gosto de chamar de netrone. Para negar o e, para negar o ou, aplique o netrone. O que é o netrone? Nega, troca, nega. Ó, nego. Lúcia é bibliotecária. Vai ficar Lúcia o quê? Não é. Lúcia, ó, não é. Troco o e por ou. Eu não posso negar o e com o próprio e. Troco o e por ou. E nego. Saulo é contabilista. Vai ficar o quê? Saulo não é. Resposta. Letra D de quê, gente? De deu certo. Letra D de Deus. Para negar o e, nega tudo, troca o e por ou. Para negar o ou, nega tudo e troca o ou por e. Ó, quando foi essa questão? 2025. Quando foi essa questão? 2025. Aqui no curso a gente faz assim. Tranquilo? Não brincamos com sonhos. Questão 3, ó da onda, ó. Cadete PM Paraná 2025. Sabe-se que a proposição se o cadete passou na prova teórica, então ele pode participar do estágio prático. Essa proposição ela é falsa. Então é verdade dizer que, vamos lá, eu poderia resolver essa questão utilizando o conceito de tabela verdade. E eu poderia resolver essa questão simplesmente negando. Galera, o que é que você tem que botar na cabeça? Ó? Sempre que te der um valor e pedir o oposto, ele quer que você faça a negação. Se ele dissesse que a frase é verdade e quisesse o falso, é negação, gente. Ó, o único cara capaz de trocar o valor lógico é negando. Como é que eu nego algo verdadeiro? Ele fica falso. E como é que eu nego algo falso? Ele fica verdadeiro. Então, se der um valor e pedir o outro, uma das possibilidades de resposta é negando. E, gente, como é que eu nego o sim, então? Alguém lembra? Para negar o sim, então, é o marido safado. Professor, o que é que o marido safado faz? Ele mantém a primeira e nega a segunda. Galera, olhe pro tio. Toda vez que você for negar o sim, então, você mantém a primeira parte e sempre você vai trocar o sim, então, por e. E vai negar a segunda. Você vai fazer isso, ó. Mantém a primeira. Eu vou manter essa, ó. A primeira parte é quem tá entre o se e o então. Você mantém. Gente, manter é repetir. O cadete passou na prova teórica. Você vai repetir, ó. O cadete passou na prova teórica. Como é que eu nego sim, então? Marido safado
Mantenho a primeira. Só que eu troco o quê? O se, então, por que conectivo? E. Ó. E. E vou o quê? Negar a segunda. Você vai negar o que vem depois do então. Vou negar ele pode, vai ficar o quê? Ele não pode. Então, ó, mantive a primeira. O cadete passou. E troco-se então por E, tá aqui. E nego ele pode, vai ficar o quê? Não pode. Resposta, letra D. E galera, cuidado, tá? Ele podia pegar esse e esse não, ó, e chamar de NEM. Tem questões do Instituto AOCP que ele faz isso. Então, ele poderia pegar aí nessa questão e botar assim, ó. O cadete passou na prova, nem pode participar do estágio prático. O que é um nem? E não. Então, gente, veja. 3 questõezinhas pra gente começar dessa parte que tá dentro do seu edital. Tá vendo? Vamos para a próxima. Questão 4. Ó, olha a lapa de texto. Mas vamos lá. Veja. Sabe-se que uma proposição universal afirmativa corresponde a todo x é y. Ou seja, afirma que o conjunto x está contido em y e que todo e qualquer elemento de x é também elemento de y. Sabe-se que ainda que uma proposição particular negativa corresponde a algum x não é y. Ou seja, afirma que o conjunto x tem pelo menos um elemento que não pertence ao conjunto y. Ele só fez explicar que esse todo x é y é o que a gente chama de proposição universal, porque generaliza afirmativa. Todo x é. E algum x não é y, tá? Algum é uma proposição, ó, particular, né? Ela particulariza algum, só que negativa. Então ele só deu informações. Só que ele chega aqui e diz o quê? O que eu falei a vocês, ó. Então, se não é verdade que... Fazer que nem João Kleber. Para. Falou, não é verdade que você vai negar o que vem depois. E não discuta. Ó, e não discuta. Se a frase começar com não é verdade que, você vai negar o que vem depois dele. Não é verdade que todos os paranaenses torcem no futebol para o Corinthians. É correto concluir que começou a frase com não é verdade que, você vai fazer a negação. Gente, ele quer que você faça aí a negação do todo, tá? Ele quer que você negue o todo. Ó, se você não estudou, lá você tem no curso a teoria. Gente, não é teoria 70 aulas não. É a quantidade de aulas, sempre utilizando Pareto. 20% teoria, 80% questões. Não tem como dar errado. E eu digo sempre lá pra galera, ó, pessoal, o todo é muito. Eu não nego muito com muito. Você não nega todo com todo. Ó, você não nega todo com todo. Você não nega todo com nenhum. Você não nega. Tá? Beleza? Então, se a frase começou com não é verdade que, ele quer que você negue a frase. E como é que eu nego todo? Lembra que a negação do todo, eu digo, ó, negação do todo é Vera Verão, que era aquele morenão de 2 metros de altura, que trabalhava na Praça é Nossa, que ele falava bem assim, ó. Epa! Bicha não! Eu sou uma quase mulher. Ó, pra negar o todo é o epa! Bicha não! Ó, você vai trocar o todo por existe
ou vai trocar o todo por pelo menos um, ou vai trocar o todo por algum, ou vai trocar o todo por A e vai negar o verbo. Todos os paranaenses torcem para o Corinthians. Como é que eu vou negar? Pelo menos um paranaense não torce para o Corinthians. Algum paranaense não torce para o Corinthians. Existe paranaense que não torce para o Corinthians. Ou seja, algum paranaense não é corintiano. Se ele não é corintiano, é porque ele não torce para o Corinthians. Gente, é só isso. Então, ó, tem 3 Sómanes olhando aqui para vocês. Frase começou com não é verdade que, você vai fazer a negação. Gente, entra no grupo aí que tá na descrição do vídeo, que a gente vai gerar um cupom de desconto para quem tá dentro do grupo, tá? Então, coloca Deus à frente e vem comigo, vamos embora. Gente, agora a gente vai resolver questões, tá? Que tá dentro do seu edital e tá lá bem assim, ó. Elementos de teoria dos conjuntos e diagramas lógicos. Eu vou resolver aqui uma questão que cai mais do que Neymar no Instituto AOCP. E galera, a gente pega todas. E vou resolver uma questão que caiu muito inteligente, que você poderia fazer de várias maneiras, envolvendo a parte de diagramas. Vamos embora. Vamos para a questão aí, ó, 5. Já resolvemos 4 questões aqui, ó, dessa parte aqui de noções de lógica, proposições simples e compostas. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí. E agora, questõezinhas envolvendo essa parte do edital. Ó, questão 5. Cadete. Corpo de Bombeiros. Professor, eu só devo pegar questões para a área militar? Não, cabeça, não, viu? Não. Caveira, você tem que pegar questões da banca. Tem questões, às vezes, que para um concurso de prefeitura tem um nível mais alto. Então é por isso que a gente pega todo tipo de questão. Eu meto sarrafo. Só aprende resolvendo. Quer que eu resolva mais questões? Coloque algumas aulas aqui, teoriazinha. Galera tem que comentar. Gente, eu não quero pix de ninguém, eu não quero doação nenhuma. Eu quero que você pegue, compartilhe nos grupos. Se essa aula aqui tiver pelo menos uns 150 comentários, uns 300 curtidas, eu vou preparar algo maravilhoso. Mas entra no grupo, gente, e vamos embora, que segunda ou terça, lançamento do curso. Vamos lá. Ó, uma brigada de incêndio é formada por 70 bombeiros. Em determinado dia, 2 incêndios ocorreram simultaneamente em bairros distintos de uma cidade. Um no bairro A e outro no bairro B. Após o controle dos incêndios, verificou-se que 42 bombeiros atuaram ao incêndio do bairro A. 50 atuaram no bairro B. E 10 bombeiros permaneceram na base da brigada, disponíveis para outras emergências, e não participaram de nenhum dos 2 atendimentos. Com base nessas informações, a quantidade de bombeiros que atuaram somente no combate ao incêndio A, ó, somente, ele poderia dizer apenas, ele poderia dizer exclusivamente. Galera, eu pego todo tipo de questão do Instituto AOCP. Vamos lá. Gente, isso é uma questão de conjunto, né? Por quê, professor? Essas questões que falam, tá em A, tá em B, não tá em nenhum. Pode ter pessoas também que atuaram nos 2 bairros. No bairro A,
no bairro o quê? B. Não acontece situações? Às vezes você tá num determinado bairro. Galera, tá precisando de mais gente aqui. O cara vai lá pro bairro B. Então, atuaram nos dois, tá? E ele diz que os dois ocorreram simultaneamente em quê? Em bairros distintos. Tranquilo? Beleza. E aí, gente, ó, você tem isso aqui, ó. Vamos lá. No bairro A, você tem 42, no bairro B, 50 e aqui fora 10. Ele quer na questão aqueles que atuaram somente no bairro A. Ele quer isso, ó. E eu sempre digo, ó, para você achar a região do somente, você tem que saber quantos eu tenho aqui na minha, o quê? Interseção. E galera, eu já dei dica, ó. Tem gente que pega esse tipo de questão e bota negócio de X. Você não é doido. Concurso é tempo. O cara não vai ver como você resolve a questão, não. Questão que pede interseção. Porque, gente, se eu tenho esse valor aqui, eu acho esse. Porque isso tudo aqui é quanto? É 42. Como é que você acha interseção, gente? Você soma tudo, ó. Quando eu digo tudo, é tudo, ó. 42, 50 e soma também quem tá fora. Cabeça soma tudo. 42 mais 50 dá quanto? 92. 92 mais 10 dá quanto? 102. Aí você diz assim: como é que eu somo tudo? Dá 102, mas eu só tenho 70. Sempre o que excede, o que passa do total, é o que está nos dois. É o que foi contado duas vezes. Então, se você pegar 102, ó, e tirar 70, isso dá quanto? 32. 32 é a minha o quê? Interseção. Careca, professor. Então 32 é tudo. É tudo. Só que eu quero somente, né? Ó, isso tudo aqui, né? 32 não, né? Isso aqui tudo é 42. Mas eu não já tenho 32. Falta quantos aqui? Só fazer 42 menos 32. Quantos? 10. 10 é apenas o que? A. Que é o que ele quer. Tranquilo? Professor, se fosse apenas B, isso tudo aqui, ó, né, 50, só que aqui já tem 32, 32 para 50, é só subtrair, né? 50 menos 32 dá quanto? 18. Se fosse apenas B, seria 18, mas ele falou apenas, somente, exclusivamente A, 10. Galera, tá vendo? Questãozinha aqui, galera. Vou botar nessa tela aqui, ó. Questãozinha de boa. Tá vendo? Só alegria. Vamos para a próxima. Gente, uma questãozinha que caiu para soldado do Corpo de Bombeiros. Você pode fazer essa questão utilizando conjuntos, utilizando lógica. Você tem várias maneiras. Vamos lá. Considere o conjunto S dos soldados bombeiros de Pernambuco e o conjunto A dos aprovados em concurso público. Você tem o conjunto S, que é dos soldados bombeiros de Pernambuco, e o conjunto A, que é o conjunto dos aprovados em concurso público. Se o conjunto S é um subconjunto não vazio de A, então, vamos lá. É isso que você tem que entender. Vamos lá. Ele está dizendo que S é
subconjunto de A. O que é ser subconjunto? É ser uma parte. Ele está dizendo que S é um pedaço de A. Ele está dizendo que S está contido em A. Quando você diz que um cara é subconjunto do outro, é porque ele está contido. É porque ele está dentro. É porque S é uma parte de A. Então, ó, ser subconjunto é estar contido. Gente, esse símbolo, ó, S está contido em A. Então, ó, ser subconjunto é estar contido, é estar dentro. O que ele está dizendo aqui é isso, gente, ó. O que ele está dizendo aqui é isso, ó. Que o S está dentro de A. É como se eu dissesse assim, ó. Que todo S é A. Todo S é A. E, gente, é como se eu dissesse o quê? Quem é S? Que todo bombeiro de Pernambuco foi aprovado em concurso público. E de fato, né, gente? Tranquilo? De fato, né? Todo bombeiro de Pernambuco, ele foi aprovado em concurso público. Mas nem todo mundo que foi aprovado é bombeiro. Tranquilo? E aí ele diz assim, ó. Letra A. Vamos lá. Sempre existirá um elemento de S que não está em A? Não. Todo cara de S está em A. Isso é falso. Isso é falso. Sempre existirá elemento em A que não está em S sempre. Não, né, gente? Porque, por exemplo, esse cara aqui, ó, esse cara daí, ele é elemento de A também e está em S. Isso é falso. C. Se um indivíduo X for elemento de A, ele também será elemento de S. Gente, se um indivíduo X ele for elemento de A, ele também vai ser elemento de S. Não, olha, esse cara aqui, esse X aqui, ó, ele é elemento de A, mas não é de S. Tranquilo? Beleza. D. Se um indivíduo X não for elemento de A, ele não será elemento de S. Gente, se ele não é elemento de A, ele está aqui fora. Ó, se esse X ele não é elemento de A, ele tem que estar fora do A. Ele está aí. E de fato, né? Se ele está fora de quem? De A, claro que ele não vai ser elemento de quem? De S. Resposta letra D. Letra D. Aí ele botou a interseção entre os dois é vazia. Não, eles têm elementos em comum. Vazia é se fosse, por exemplo, o nenhum. O nenhum, tipo, nenhum flamenguista é vascaíno. Aí seria, tá? No curso eu resolvo essa questão utilizando também lógica. Eu transformo o todo em sim, então, e trabalho dentro de equivalências. É uma outra maneira de fazer esse tipo de questão. Então, gente, ó, no edital de vocês, duas questõezinhas sobre a parte aí de conjuntos. Vamos para o próximo tópico? Ó, resolução de problemas com sequências de números, figuras e palavras. Ó, esse tipo de questão mesmo, eles amam. Tá vendo, ó? PPMG, 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 PPMG. E aí ele diz: qual é a letra que ocupa a posição 1000 nessa sequência? Eu chamo essas questões de carimbo, né? Se você olhar aqui, ó, PPMG, PPMG, PPMG.
as letras dessa garotinha aí estão se repetindo de 4 em 4. Então, vamos pegar questões aí sobre essa parte. Vamos lá, de olho na tela. Ó, vê, sair aqui da tela. Gente, Instituto AOCP Paraná Previdência 2025. Gente, não tem curso igual da gente. Ó, observe a sequência a seguir. Considerando que a sequência apresentada repita seu padrão indefinidamente, determine o par de letras que ocupa a posição 2025 e a posição 2026. Gente, se você sabe a posição 2025, a próxima é a 2026. Basta achar uma. Então vamos lá. Qual é o padrão aqui, ó? PR, PR, EV. Eita. PR, PR, EV. Esse é o padrão, bebê, ó. Vamos lá. PR, PR, EV. E aí vai, ó. PR, PR, EV. Olha. PR, PR, EV. É como se eu tivesse aqui, galera, ó, um carimbo, e sempre vou carimbando o quê? PR, PR, EV. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho aí um carimbo, ó, eu tenho aí um carimbo de tamanho 6. Ou seja, as letras se repetem de 6 em 6. As letras estão se repetindo de 6 em 6. E como é que eu resolvo esse tipo de questão? Eu sempre pego a posição que ele quer, divido pelo tamanho do carimbo e pego o quê? O resto. O resto vai indicar a posição que eu quero. É a minha resposta. Então, ó, como eu sei que os caras estão se repetindo de 6 em 6, eu vou pegar 2025 e vou dividir por 6. 20, ó, aqui dá 3, vezes 6, 18. Dá 2, baixo 2. Tá? 22 por 6, dá 3. Vezes 6, 18. Isso aqui dá 4, baixo 5. 45 por 6 dá quanto? 7. 7 vezes 6, 42. O resto deu 3. Eita, professor, então isso quer dizer que eu vou pegar a terceira letra. Exato. Quem é a terceira letra aqui? A terceira letra é P. Ó, tá fora, tá fora, tá fora, tá fora. É P. Se eu pegar, gente, o 2026 e dividir por 6, com certeza aqui o resto vai dar 4. E aí você vai pegar a quarta letra, que seria quem? R. Resposta é. Você só tem que tomar cuidado quando o resto for 0. Sempre quando o resto for 0, você vai pegar o último. Ó, se o resto fosse 0, você pegaria a letra V. Tranquilo? Beleza? Só alegria. Tranquilidade pura. Vamos embora. Então, pega a posição que eu quero, divido pela repetição, pelo tamanho do carimbo. Eu estou carimbando a cada 6. Vamos embora? Vamos para a próxima. Gente, ó, uma questãozinha aí bem legal. Vamos pensar aí juntos. Ó, ele diz assim, vê na questão. Vamos lá. Na sucessão das seguintes figuras, o número que aparece no interior do quadrado, ó, esse número aqui, ó, que aparece no interior do quadrado de cada figura, né, na região central de cada figura,
resulta de operações efetuadas com os números que se encontram em cada uma das regiões dentro do quadrado maior e fora do quadrado da região central, sendo T um número natural ainda desconhecido. Considere que tais operações sejam as mesmas nas três figuras. Qual é o valor de T? E, gente, quando ele fala nas operações, são nas operações básicas. Quem? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Ele está dizendo que para achar o carinha que está nesse quadradozinho menor, eu faço continhas com esses caras. Quais são as continhas? E aí? Quais são? Vamos lá. Vamos fazer continhas para obter o 25. Aí tem gente que faz soma 1 mais 2, 3, mais 10, 13, mais 5, 18. Não deu 25. Aí tem gente que faz aqui, ó. Veja, ó. O que a galera faz aqui, ó. 10 vezes 2, 20 vezes, tá? 5 vezes 1, 5. 20 daqui com 5, 25. Eita, pessoa. Sou o cara. Matei. Mas veja agora. 3 vezes 6, 18. 2 vezes 4, 8. 18 mais 8 não dá 4. Careca, professor. Lascou, não é isso não. Não é, professor. Eita miséria. Eita desgraça. Canso. Deixa de xingar, filho. Deixa de xingar que aqui é método Sormani. Aqui a gente destrói as banquinhas com requintes de crueldade. Aqui a gente pisa na cabeça da serpente. Aí vamos fazer o seguinte, ó. Multiplica esses dois. 1 vezes 2 dá 2. E esse? 5 vezes 10 dá 50. Divida 50, que foi esse resultado de baixo, por esse de cima, por 2, dá 25. Olha, deu, né? Mas vamos ver. Aqui, 2 vezes 3 dá 6. Aqui, 4 vezes 6 dá 24. Divida esse cara por esse. 24 por 6 deu 4. Deu. Acabou. Então eu multiplico os caras que estão embaixo e divido pelo produto dos caras que estão em cima. Então vou fazer o que aqui? 8 vezes 9. 72. 3 vezes 4. 12. Vou dividir 72 por 12. Dá quanto? 6. 6. Letra E. A prática, ela leva você à perfeição. Ela leva você à perfeição. Tem outras questões complexas que depois que você resolve, acabou. Gente, é 20% teoria, 80% questões. Método reverso. Não tem erro. Vamos embora. Claro, para quem pergunta, tá? Tem que ter a teoria. Mas você vai ver que meu curso vai ter um monte de curso aí. Curso grande, viu? Curso grande. Que ele vai colocar para você 300 aulas, 200 aulas. Tudo encheção de saco. Cursos regravados. Não sei se o pessoal sabe, eu fui chamado por que concursos? Eu fui chamado por Focus, Degrau Cultural, outros dois grandes aí que eu não posso falar o nome. Não fui para nenhum. Sabe por quê? Porque eu dito o que eu vou fazer. E excelentes cursos, mas eu dito o que eu vou fazer. Eu digo quantas aulas tem, quantas questões eu vou resolver. Não tem erro. Sempre procure, principalmente nas matérias que você tem dificuldade, professores individuais. Que aí é o cara que manda, ó. Sou eu que faço isso e ponto. Vamos embora. Gente, análise combinatória. Vamos lá.
Questãozinha, ó, que caiu na PM Pernambuco, Instituto AOCP. Em uma operação conjunta e simultânea nas favelas do Recife, a Polícia Militar de Pernambuco, a Polícia Civil e a Polícia Federal destacaram parte do seu efetivo para a logística da ação. Sabe-se que, para essa finalidade, foram destacados 8 policiais militares, 6 civis e 5 federais, para comporem a equipe com 3 policiais militares, 2 civis, tá vendo que eu tô botando na mesma cor? E o quê? E 2 o quê? Federais. De quantas formas essas equipes de 7 policiais poderão ser montadas a partir dos 19 policiais? Vamos lá. Primeira coisa, ó. Sempre quando eu pego análise combinatória lá no curso, eu digo, ó, palavras-chave, pistas textuais, de quantas maneiras, de quantas formas, quantas são as possibilidades, quantos são os casos possíveis. Probleminha de análise combinatória. Beleza. Ah, pessoal, a análise combinatória tem arranjo, permutação, combinação. É isso que eu mostro no curso. Todo probleminha que fala em equipe, grupos e as funções são iguais, é um probleminha de combinação. Gente, você bate o olho na prova do Instituto AOCP, você já sabe o que fazer. E lá a gente resolve questões. Não tem como você não aprender análise combinatória. Então, vou repetir, ó. Questões que falam em grupos, equipes, comissões e as funções são iguais, combinação. Gente, eles vão participar de uma logística de ação. Eu vou escolher policiais militares no meio de militares, policiais federais no meio de federais, mas não tem funções diferentes. Eles vão fazer a mesma coisa, é combinação. Professor, tem questões de combinação que eu multiplico e questões de combinação que eu somo. Ó, ou você multiplica ou você soma. O E, gente, é vezes, ó. Aqui é E, ó. Você está escolhendo militares e civis e federais. Multiplica. Então vamos lá. Você tem 8 policiais militares e vai escolher 3. E é vezes. Você tem 6 policiais o quê? Civis e vai escolher 2. Você tem 5 policiais federais e vai escolher 2. Se fosse assim, escolher militar ou civil ou federal, somava. Mas aqui é multiplicação. Professor, combinação tem uma fórmula? Tem, mas tem uma dica. Faça pela dica, é rápido, ó. Combinação de 8, 3 a 3. É só você olhar o menor. Quem é o menor? 3. O menor aqui embaixo, você abre ele 3 vezes. 3, 2, 1. Ou bota as bolinhas que eu ensino. E em cima você vai pegar o maior e vai abrir a mesma quantidade de vezes, 3 vezes. Sempre diminuindo. 8, 7, 6. Ó, olha para o menor. Aqui você abre ele 3 vezes. Professor, se o menor fosse 4, abriu 4 vezes. E aqui em cima abriria também 4 vezes. O que abre em cima, abre embaixo. Então, ó, peguei o 3, abri 3 vezes, pego o 8 e vou abrir 3 vezes, sempre diminuindo. Ó,
3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Corto com 6. Sobra quanto aqui? 8 vezes 7. 56. Ah, professor, então já peguei a manha. Combinação de 6, 2 a 2. Quem é o menor? 2. Vou abrir aqui embaixo duas vezes. 2, 1. E o 6 vou abrir embaixo duas vezes. 6, 5. 6 vezes 5, 30. 2 vezes 1, 2. 30 por 2. Quanto? Isso, pessoal, 15. E por último, combinação de 5, 2 a 2. O menor, 2. Abre ele aqui embaixo duas vezes. 2, 1. E em cima abro 5 duas vezes. 5, 4. 5 vezes 4 dá 20. 2 vezes 1 dá 2, né? Aqui. 20 por 2. 10. Gente, ficou aí 56 vezes 15 vezes 10. Que é a mesma coisa que o quê? 56 vezes 150. Ei, vou dar uma dica para quem tem dificuldade de fazer conta, para você fazer rápido. Principalmente quando você tem um número par e um número ímpar. Faço dobrou, meiou. Ó, por exemplo, nessa 56 vezes 150, pegue um e dobre. Fica 300. Pegue o outro e calcula a metade. Quem é a metade? 56, 28. Ó. Você podia fazer 28 vezes 300. Que fica fácil, né, gente? Ó. Quanto é 28 vezes 3? 3 vezes 8, 24, vai a 2. 3 vezes 2, 6 e 2, 8. Ó. 84, acrescentando os dois zeros. R$8.400. Letra A. Tá vendo? Tchutchuquinha. Pega um, dobra, pega o outro e calcula a metade. Eu podia dobrar esse 300, ia ficar 600. Metade de 28, 14. 600 vezes 14. Tá vendo? Que beleza. Só alegria. Vamos para a última. Questãozinha aí de probabilidade. Ó, depende. Eu sempre digo aos meus alunos, ó, questões de probabilidade que fala ao menos um, que fala pelo menos um, pense sempre o contrário. Porque, gente, pelo menos um dá trabalho. Imagine eu ter 3 pessoas e disser bem assim, pelo menos uma acertar. Pode ser um acertando, ou 2 acertando, ou 3 acertando. É muita probabilidade para calcular. Aí você é melhor quando você pega essas questões que diz, ah, eu quero que pelo menos um acerte. Você faz os 3 errarem. Por quê? Se eu calculo a chance dos 3 errarem, o que sobra para chegar em 100% é ao menos um acertar. Então, é como se eu sempre pensar na probabilidade do que eu não quero. Porque se eu sei a probabilidade do que eu não quero, o que complementa é a probabilidade do que eu quero. Muita gente complicou essa questão, era muito rápido. Vamos lá. Em certa localidade, diante do brilhante trabalho da inteligência, identifica-se uma taxa igual a 80% na captura de quê? De foragidos. Então, ó, para capturar, a probabilidade é de 80%. Que você pode escrever, ó, 80 sobre 100, pode escrever também assim, ó, 8 sobre 10. Se você quiser, gente, simplifica, mas é bom trabalhar com fração e o denominador ser 10. Você podia simplificar por 2. Então, a probabilidade de capturar é 8 sobre 10. E aí ele diz, em um mesmo dia, a inteligência determinou o paradeiro de 3 procurados.
cada um em uma cidade vizinha diferente. Sabendo que a captura de qualquer um deles não altera a taxa de captura dos demais, isso quer dizer que um não depende do outro. Que aqui são eventos independentes. Gente, essas questões que, mesmo que você não perceba, mas se você perceber, beleza. Se você perceber que ele está dizendo que um não depende do outro, sempre vai ter produto de probabilidade. Produto. E aí ele diz, olha, sabendo que a captura de qualquer um deles não altera a taxa de captura dos demais, assinale a alternativa da probabilidade de ser capturado ao menos um. Ou seja, trabalho da peste. Um é capturado, os outros dois não. O outro é capturado, os outros dois não. Os dois são capturados. 3 são capturados. Meu irmão, isso aqui dá um trabalho miserável. E aí, o que é que você faz nesse tipo de questão? Olha, você vai calcular a probabilidade de nenhum ser capturado. Todo problema que ele fala, eu quero a probabilidade de pelo menos um. Você calcula a primeira probabilidade de nenhum. Ou seja, é como se você quisesse isso. A probabilidade de não capturar o primeiro e o segundo não ser capturado e o terceiro não ser capturado. Por quê, gente? Ó, se eu sei a probabilidade de ninguém ser capturado, que é o que eu não quero, o que resta para chegar em 100% é alguém ser. Por isso que toda questão que fala em pelo menos um, ache a negação primeiro. Lembra que a negação do pelo menos um, do algum, é o nenhum? Então, vamos calcular a probabilidade de nenhum ser capturado. Vamos lá. Ó, botar até aqui ao lado, ó. Se capturar é 8 em 10, 2 em 10 é para não capturar. Gente, se é 80%, ó, se é 80% para capturar, é 20% para não capturar. Então, ó, não capturar o primeiro, 2 em 10. Não capturar o segundo, 2 em 10. Não capturar o quê? Aqui, o terceiro. Quem? 2 em 10. Tá? 2 em 10. Então, aí eu tô calculando a probabilidade de quê? De não capturar nenhum dos três. Isso é quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10 dá quanto? Dá 1000. 1000. Gente, como é que eu calculo porcentagem? Eu multiplico por 100%, ó. Por 100%. E aí, ó, eu já posso cortar quem? 2 zero aqui, 2 zero aqui, ó. Vai ficar quem esse porcentagem? 8 sobre 10. Isso dá quanto? Dá 0,8%. O que é 0,8%? A probabilidade de ninguém ser capturado. Só que eu quero pelo menos um. Vou botar até aqui, ó. Pelo menos um ser capturado. É só você pegar quem? 100% menos 0,8. O todo não é 100%? Se é 0,8 de ninguém ser capturado, de alguém ser capturado, é 100 menos 0,8 que dá quanto? 99,2% letra A. Tá vendo, gente? Que beleza. Galera, é isso. Entra no grupo. Se a gente atingir aqui a quantidade de curtidas, de comentários, vamos trazer aí muita coisa boa. Galera, quem não está inscrito no nosso canal, vai ter eventos que você tem que estar inscrito para participar, tá? Se inscreve aqui, dá o like, joga nos grupos, comenta aí.
Outra coisa, galera. Indica o pessoal para se inscrever aqui no canal. Muita coisa boa. Segue o Instagram do Exatas para Gabaritar. E entra no grupo que está na descrição. Porque aí a gente vai lançar o curso na segunda ou na terça. Coisa show. E quem tiver aqui dentro do grupo vai ter o cupom de desconto. Depois, e aqui, gente, não é enrolada. Você vai comparar o que vai estar lá no site, tá? Tá aqui o site, ó. A gente não colocou ainda, mas tá aí o nosso site. A gente vai comparar o que tá no site e o cupom que eu já vou jogar dentro para você ver que desconto especial. Então, vamos embora. Um beijão. Sou beijão, então, faca na caveira. Valeu, gente. Deus abençoe aí todos vocês. Não dói não o dedo. Curta aí, comenta e diz o que achou. Valeu. Fui.